Vídeo de hoje do canal do Nicola te fala sobre reforço no Palmeiras, tem também bastidores, finanças e muito mais a partir de agora. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Palmeiras com mais um reforço contratado por João Paulo Sampaio, o melhor executivo de futebol do país. Ele contratou sem custos Baroni, zagueiro de só 19 anos de idade, que pertencia ao Curitiba. E mais uma vez, outra negociação sem custos. O Baroni estava se encaminhando para o fim do vínculo no Curitiba, já havia avisado que não renovaria seu contrato. Dessa maneira, Coxa aceitou liberá-lo de graça, ficando com 30% do valor de uma venda futura. O Palmeiras vai passar a ser dono de 58%, enquanto o Ibrachina, clube que o revelou, fica com outros 12%. Esse acordo entre Palmeiras e Curitiba prevê a possibilidade de o Verdão adquirir mais 20% dos direitos econômicos que pertencem ao Curitiba dessa maneira, ou essa parte, com o pagamento a ser feito, tá? Zagueiro de 1,92 m de altura, canhoto, passaporte italiano. Palmeiras decide contratá-lo até porque vê no Baroni alguém com um perfil parecido ao do Benedetti, atleta que tem chamado a atenção de alguns dos maiores clubes de futebol da Europa, mesmo sem ter sido titular com frequência na equipe palmeirense. Só para completar, importante contar que o Baroni escolhe o Palmeiras também pela relação do João Paulo Sampaio com o Diogo Silva, que é o representante, é o dono da Web Soccer e empresa que gerencia a carreira do Baroni. O Diogo já tem outros jogadores dentro do Palmeiras na base, como o Riquelme, o João Paulo, o Roraima e o Miguel Rocha. Outros atletas que também já estiveram no Verdão e eram do Diogo Silva, o Naves, o Fabinho, o Mateusão e o Renan Vitor. Só para completar, importante registrar que o Palmeiras, no departamento de futebol profissional, decidiu fechar o expediente em relação a reforços. Não serão mais contratados jogadores, até porque o Verdão investiu bastante, 703 milhões de reais somente em 2025. Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Fernandes pedindo para falar sobre Abel Ferreira. Vamos lá, o Abel não vai sair do Palmeiras em hipótese alguma até dezembro. O próprio empresário dele, o Hugo Cajuda, afirmou: esqueçam, pode pintar a proposta que for. E é para vocês entenderem o porquê dessa especulação. Ele recebeu nos últimos dias uma oferta oficial de um time da África, o time mais vencedor de todos lá do Egito. Deixa eu só ver o nome do time direitinho, que agora me deu branco. Mas essa oferta chegou e não agradou de jeito nenhum, e o Abel já disse: esquece, não tem jeito. Mais recentemente começaram a especular, o Al-Ahly, tá? Al-Ahly do Egito havia feito uma proposta no menor cabimento. Se for para sair do Palmeiras, ele quer sair para um grande clube, para um time importante da Europa. Pois bem, aqui no Brasil, na sexta-feira, de sexta para sábado, começaram a especular que ele interessaria ao Fenerbahçe. O Fener que demitiu recentemente o José Mourinho, e no Fenerbahçe o dinheiro anda em alta, né? O Mourinho, por exemplo, ganhava 10 milhões e meio de euros por temporada, o Abel ganha 6. O Abel ganha pouco mais da metade na comparação com o Mourinho. Mourinho que vai levar, só com indenização dessa saída do Fenerbahçe, 95 milhões de reais. Se a gente somar todas as indenizações que ele ganhou nos últimos clubes pelos quais ele passou, são quase 700 milhões de reais somente em indenizações, tá? Voltando ao Abel. O Palmeiras assegura que ninguém procurou para tratar sobre o Abel. O Hugo Cajudo, empresário do Abel, diz que ele não sai em hipótese alguma antes do fim do contrato em dezembro. E aí, só para completar, o Fenerbahçe vai priorizar nesse momento um técnico de nome. Na Turquia, como na Arábia Saudita, os caras têm dado mais ênfase à grife, a personagens que repercutam, do que propriamente aqueles caras que se imagina que possam chegar e garantir resultado. Eu tenho certeza que se o Abel fosse para a Turquia, ele teria enorme capacidade para fazer com que o Fenerbahçe se tornasse um super campeão, porque ele é muito bom técnico, né? Mas não é o caso. Os caras vão tentar algum treinador de mais nome, tá bom? Quero falar agora sobre o Palmeiras com informação exclusiva. O atacante Riquelme, de apenas 18 anos de idade, revelado nas categorias de base, é alvo de uma proposta atual do Zenit. O time russo ofereceu 8 milhões de reais fixos, mais 4 milhões de reais em bônus. O Palmeiras já respondeu que não e exige 12 milhões de euros fixos, mais 3 milhões de euros em bônus. A janela de transferências na Rússia, vale lembrar, se encerra apenas na próxima sexta-feira, então ainda há tempo para que essa rodada de negociação possa determinar a transferência do atleta. Riquelme, que é tratado como uma joia, como um grande craque das categorias de base, e já havia sido alvo de outros 2 clubes europeus.
Nottingham Forest chegou a oferecer 6 milhões de euros e o Palmeiras descartou o negócio na hora. O Sporting de Portugal chegou a sugerir um empréstimo de uma temporada ao custo de 2 milhões de euros. Também não pareceu um bom negócio pro Verdão. Posso dizer para vocês que o Riquelme prefere ficar no Palmeiras a ir jogar no Zenit, mesmo com uma oferta salarial muito superior. Mas o Riquelme gostaria de ter mais minutos no time principal. Ele fez apenas um jogo no time de cima na atual temporada, apesar de arrebentar no Sub-20. Com 18 anos de idade, ele soma 36 jogos, 21 gols e 4 assistências no Sub-20. Atleta com passagem por todas as categorias de base da seleção brasileira, sempre com destaque. Mesmo com 18 anos, deve estar no Mundial, que vai acontecer em breve, Sub-20 da categoria. Só para completar, quero contar também que o Riquelme pertencia àquela geração de Luiz Guilherme e Hendrick. Esses três formaram um trio dos mais avassaladores da história da categoria de base do Palmeiras. O Luiz Guilherme foi vendido para o West Ham, o Hendrick foi vendido para o Real Madrid e o Riquelme segue no Palmeiras. Jogador representado pelo Diogo Silva, da Web Soccer. Vamos ver como é que o Zenit vai lidar com essa nova pedida do Palmeiras em relação à negociação. Hora de falar sobre afastamento no Palmeiras. O Conselho Deliberativo do Palmeiras tem discutido extraoficialmente a possibilidade de afastamento de João Carlos Mansur. Ele é aliado de Leila Pereira e foi eleito como um dos mais votados na última eleição. O grande problema é que ele tem sido alvo de uma investigação da Polícia Federal. A empresa dele, a Reage, foi apontada pela polícia como gestora de 299 bilhões de reais, sendo desses 299, cerca de 50 milhões de reais ligados ao PCC, primeiro comando da capital, a entidade, a organização, a facção criminosa com maior poder financeiro no país. Pois bem, é por conta dessa relação dele com o PCC que o pessoal do Conselho Deliberativo está trabalhando nos bastidores para que ele seja afastado do CD, depois seja expulso do quadro de sócios e não tenha mais qualquer relação com o Palmeiras. O João Carlos Mansur já percebeu esse movimento e cogita, em contato com pessoas próximas, pedir seu afastamento para evitar o desgaste da expulsão, enfim. Ele acha que seria mais traumático se ele seguisse por lá e fosse expulso do que se ele se antecipasse e pedisse o afastamento. É certo que o Mansur não terá vida longa no Palmeiras, especialmente depois dessa deflagração, dessa investigação da Polícia Federal que o coloca como um dos responsáveis por lavar dinheiro do crime organizado. Para falar sobre Casemiro, volante titular absoluto da seleção brasileira e um dos mais importantes da posição no planeta. Será que o Casemiro pode voltar a jogar no Brasil em 2026? Seu contrato com o Manchester United se encerra em junho do ano que vem. E já há sites no Brasil publicando que Palmeiras e Flamengo estão de olho no volante. A afirmação dessa matéria, publicada no sábado, dá conta de que em algum momento o Palmeiras e o Flamengo quiseram entender as condições do Casemiro. Por agora é impossível imaginar que ele saia do Manchester United. No clube inglês ele é dono de um dos maiores salários da Premier League, cerca de 11 milhões de reais por ano, um salário gigante. Mas é natural que depois desse contrato o Casemiro deixe o Manchester United e aí os próximos passos serão escolhidos depois da Copa do Mundo da temporada que vem. Existe uma possibilidade de um namoro antigo, de o Casemiro jogar na Arábia Saudita com cifras, inclusive, maiores do que as atuais. No Brasil, ele sabe que vai precisar reduzir consideravelmente seus ganhos. Mas, levando em consideração que se trata de um cara de 33 anos e com enorme capacidade financeira por todos os salários que recebeu desde que deixou o São Paulo, acho que não seria nenhum absurdo se ele abrisse mão de um pouco de grana a partir do fim do contrato com o United. Só incluiria numa possível vinda ao Brasil o São Paulo. Casemiro sempre se mostrou muito grato ao tricolor, que foi o clube que o revelou. Então, além de Palmeiras e Flamengo, que já teriam sondado o atleta, acho que vale a pena colocar o São Paulo também como uma das alternativas se o Casemiro, no ano que vem, depois da Copa do Mundo, decidir vir atuar por aqui. E você, o que pensa sobre Casemiro? A minha opinião, por aqui no futebol brasileiro, ele sobraria. Seria certamente um dos melhores, se não o melhor jogador da posição. Você concorda, discorda? Já usa espaço para comentário, registra a sua opinião. Então é isso, família. Ficamos com aquele giro de notícias super importantes do maior clube do Brasil. A gente fala realmente dele, o Palmeiras, o Verdão, o poderoso Palmeiras. Então, agradeço desde já a sua colaboração. Inscreva-se no canal, comenta o que você quiser neste vídeo, use o espaço para comentário e deixe a sua opinião falando sobre o que você achou deste assunto que foram levantados
no nosso canal aí, né, no nosso vídeo de hoje. Então, eu agradeço demais a sua colaboração. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui!